Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? O dia de hoje foi um dia de acumulação no dólar. Eu avisei que poderia o preço ficar entre o ajuste, a VWAP, e que isso era uma região de lateralização, tá? Embora o mercado do dólar tenha feito bons movimentos na abertura, fez exatamente o movimento que a gente rastreou, né? Queria fazer um pivô de fundo, depois ia fazer um topo, criando aqui as suas expressões, né, de amplitude de compra. Ele não consegue ganhar máximas e mínimas do dia anterior, olha. Na verdade, ele pega a liquidez de máxima. Deixa eu só colocar essa linha aqui nessa VWAP. Chega a tocar na VWAP, pega a liquidez de topos, mas não pega a liquidez de fundos. Inclusive, ele termina o dia com essa dívida dessa região aqui, ó, tá? A nossa pós serviu de trampolim para os movimentos de alta e a VWAP do dia 16 serviu de apoio aqui, né? Tá vendo? Então, o preço ele ficou entre as VWAPs e essa região de POI na macro, e na micro ficou praticamente a maior parte do tempo aqui, ó, entre a POC de ontem e o ajuste. É uma das coisas que a gente comentou. O mercado pegou liquidez de topo? Pegou. Vamos tirar daqui, que já pagou, né? Vamos tirar daqui. Depois a gente vê onde é que ele criou liquidez de novo. Pegou essa liquidez? Pegou. Pegou liquidez do ajuste, pegou liquidez de topo. Aqui ele desloca a POI mais um pouco para cima. Eu vou botar uma POI aqui, porque aqui foi uma região em que ele tenta vender várias vezes, né? E não sai do caixote. Aí temos a regra de caixote, que 50% do quadrante superior ele estoura para cima, foi o que ele fez. E a gente colocou já aqui a barra macro de compra. Em relação às projeções internas, como trabalhar projeções de Fibonacci numa lateralização? Deixa eu tirar essa estrutura que ele fez. Bom, a gente sempre busca por frequências limpas, tá? O que é uma frequência limpa? Ele sobe, respira, sobe, ou sobe reto. O que ele não pode, ele vem, no caso, e perde fundos, né? Se ele perde fundos e volta a subir, aí eu não considero uma amplitude limpa. Aqui é uma amplitude limpa. Ele não pode também lateralizar muito, né? Ele vem, lateraliza, respira, mas sobe, considero parte da nossa amplitude ainda, tá? Então, ele cria uma amplitude menor, vendedora, cria uma verdadeira, né, com alvos já, porque essa aqui é continuidade de ontem, então pode ser uma dívida, né, da estrutura vendedora, até porque o mercado, ó, ele paga a vendedora, aí ele vem aqui, joga compras para cima. Quando ele paga a compra, ele teria que entrar uma vendedora, ó, nesse topo. Aí o mercado termina. Então, essa frequência que ele completa é essa barra aqui, vendedora, tá? Então, eu considero complemento para depois ele criar frequência. Então, ele paga essa dívida e cria a amplitude do dia. A dificuldade é que daí o preço não consegue sair desse quadrante, virando então uma grande região de acumulação. E essa grande região de acumulação, ela dá esses problemas aí de vender e comprar
Muito obrigado, vendedor, muito obrigado. O mercado bem com mais regiões espetadas, né? Com bastante presença vendedora. E muitas vendas, talvez até a mercado. Bom, então assim, alvos. Então a gente queria amplitude compradora. Como vocês já tinham essa informação do pivô e da compra, eu acredito que vocês compraram aqui, né? O ganho da VWAP pelo menos. E buscando ali aquelas regiões de cima que nós tínhamos marcado como regiões de interesse. Virada de mão para venda, ele começa a criar amplitude vendedora. Aqui nesse fundo a gente coloca uma FIBO, porque é uma projeção de acumulação. Então a gente cria uma FIBO aqui é um arco de Fibonacci, né? Então, arcos de Fibonacci normalmente dão movimentos compradores na projeção. E nós já tínhamos o alvo, que é a amplitude compradora. Mas quem não sabe usar o Fibonacci pode só criar aquela projeção nessa região de acumulação, que ele vai lá, seria o topo, né? Então ele vai no 61 pagando, ou seja, já tinha esse alvo, e a partir desse ponto a gente entra com a frequência vendedora novamente, ó, aqui. E ele não chega a pagar bem ela, né? Ele vem, tenta fazer um teste de mínimo, fazer um teste de 80% do diário, ó, tá? VWAP e a POC 50%. Então amanhã não, sexta, pode ter uma venda aqui nessa região de POI também, como um trampolim. Aí tem que ver qual é a frequência que ele vai fazer. Então, assim, pela regra, na dívida, né, que é essa região até aqui apoia, nessa região aqui, ele pode fazer esse movimento aqui e voltar comprador. Aí, a partir dessa compra, que ele vai definir a amplitude do dia, tá? Mas tem essa dívidazinha aí para baixo. Um dia bem complicado de operar essa região aqui, ó. Para quem não tinha alvos definidos. Uma região bem ruim de operar. E o preço dentro do preço, então. Se tu não trabalha com amplitudes e lateralização, gráfico de pontos, né? Fica difícil, né? Os nossos indicadores, como eu falo, deixa eu só ampliar aqui, nos dando as confirmações das decisões, né? Então, fez o arco de Fibonacci, vai dar compra, eu já preciso ter tido a informação da compra do nosso TV Matrix antecipadamente. Então, antes mesmo dele entrar no arco, né, eu já tenho que ter o ponto de compra, né? E no TV Matrix ele já dá aqui, ele antecipa, né? Ele dá o fundo da venda, ele dá a virada de mão. Então, aqui eu busco um W e um reteste. Então, ponto de compra, stop abaixo, ele vem, testa o fundo duplo e sobe. E o dólar respeita muito fundos duplos. Um outro ponto que confirmou a compra é a divergência que a gente tem, né? Então, neste fundo aqui, há um movimento de um fundo maior acima da abertura, mostrando a divergência para compra e um fluxo comprador entrando. Depois ele lateraliza em topo, né, que a gente vê muito próximo, sem ganhar a região, que ele deveria ganhar esses topos aqui, é o que a gente espera, porque a gente está buscando uma amplitude compradora, segurando o stop aqui ainda. Então ele lateraliza ali, jogo de paciência, né, como eu digo. Aí ele tenta cair, a gente sempre faz uma linha aqui imaginária desse fundo que é a nossa entrada. Então, por mais que o IFR oscile, ele não pode perder essa região aqui. Porque a partir do momento que ele começar a perder, significa que o gráfico vai negar a barra compradora e vai virar. Então, ele vai perder fundos aqui, né? Mas ele segue comprador, não estoura ainda, ó. Ele volta, sei lá, ele demora muito. Até o Matrix, ele dá uma microvenda bem antecipada nessa região aqui, ó, pelo fluxo que entra, né? Mas ele não consegue, aí que vai dar
como eu falo da nossa experiência, que tem divergência de compra no FR e o Matrix querendo dar uma percepção de vendedores se posicionando. Então aqui, tu vai aonde? Tu vai sair da compra? Não. Segura a compra. Os vendedores já estão se posicionando. Então, ele vai pagar a barra e a gente faz a virada de mão, ok? Essa é a informação que ele está dando, porque nessa região aqui, do meio-dia, claro, cai o volume, tem outras nuances, né? Mas enquanto ele não perder os fundos, né? Aí a gente não sai da compra. É a mesma coisa, ó, ele desce, mas ele não perde o fundo da entrada. Ele oscila, a gente segura ainda, sustentando. Então é importante vocês lembrar, lá no FR, qual foi o ponto que vocês entraram. Ele teve só uma perda de uma virada de mão para venda aqui, ó, nessa região. O Matrix já tinha antecipado a venda, mas a gente estava com alvo para pagar. E nessa região aqui é que dá a virada de mão, tá vendo? Esse foi o primeiro ponto, tá? Da análise. Virou mão para venda. Topos menores no FR. Matrix antecipando a venda. Agora, vamos esperar e vamos surfar, tá? Ou seja, quando você trabalha com dólar, tá? O único momento em que eu preciso saber, tá? Do dia anterior são os alvos, que é VWAP, ajuste, tá? Monitorando as prévias, né, de PETAX, uma saindo para cima, depois saindo para baixo, o que faz o apoio, né, as nossas amplitudes que o mercado criou na abertura. E a gente vai levando a trade de acordo com a análise do FR junto com o Matrix. Lembrando que o Matrix é um indicador que antecipa em muitos minutos, né, algumas entradas. Então, a gente precisa ter essa experiência casada, vamos dizer assim. Porque o indicador, ele não é gatilho de entrada. Ele só é para você levar o tracking, né? Comprou no fundo? Ok, leva o tracking até o alvo. Então, eu não fico olhando muito para abertura, fechamento do dia anterior, quando eu estou operando amplitudes. Não me importa se é texto máximo, fechamento, isso não existe. O que existe é operar a amplitude. Ok, virou a mão, perdeu o topo. Eu sei que ele vai criar uma amplitude vendedora. Ah, mas ele perdeu o VWAP. Ok, VWAP pode ser um gatilho de entrada para quem está usando o médio. Chegou no fundo, agora lateraliza. Ele fez bastante, ele pagou 70 pontos aqui nesse pivô, tá? Quase 100 pontos, que é o que a gente busca no dia. Ou seja, ele pagou a venda na abertura, pagou 35 pontos para cima, quase 35, né? E para baixo também. Então, ele pagou quase 100 pontos aqui. Na lateralização aqui, que ele faz esse arquinho de Fibonacci, ele está te dizendo que ele vai nivelar esses fundos, e aí o fundo pro dólar é uma regra de entrada. Então, gatilho de entrada, virada de mão, pagou frequência vendedora, não renovou, mostrou presença comprador com as formas arredondadas e entrou comprador, eu compro. Vou conduzindo o trader e os indicadores, principalmente o IFR, ele vai me dando segurança operacional. Ganhou essa região? Ganhou. Compradores no livro, no delta? Sim. Fluxo comprador, sinal comprador, posicionamento de compradores, agora eles vão subir. Então, você vai levando o mercado. Ah, mas o Matrix deu um sinal vendedor aqui, ó. Mas a divergência é compradora. Então, eu seguro essa informação, porque eu sei que nesse topo ele não vai pagar 2 barras para cima, como às vezes ele faz, né? De pegar e pagar uma barra aqui para cima. Ele não faz isso, tá?
Então, o que acontece aqui nessa região? Que ele não faz isso. A gente se prepara para quando ele chegar num topo verdadeiro e começar a perder os fundos, e aí ele perde fundos anteriores, que no gráfico eram mais altos, isso dá divergência para venda. O matriz cantou a venda, o IFR deu divergência para venda, agora eu espero ele fazer a estrutura em M. Ou seja, uma coisa casada com a outra. Eu não estou olhando para a abertura e fechamento do dia anterior, eu estou operando amplitude. E o meu limite de venda era aqui, virada de mão. Vira a mão para venda. Começa a lateralizar, começa a brigar, começa a pegar. Aqui é uma região de guerra, né, de stop. Por quê? Porque o mercado pagou 100 e poucos pontos nas maiores barras, fora o Fibonacci, né, que é compra e venda, e mais a venda da abertura. O mercado pagou bastante, mas não da forma linear que a gente gosta. Ele pagou em lateralização, ele pagou em acumulação, porque ontem nós falamos que poderia existir essa probabilidade. Tem alvos para cima? Temos. Pegou as liquidez que tinha que pegar? Pegou. Então, aqui ele cria uma nova POI, que eu já coloquei aqui. Pode fazer teste de mínima, o preço termina exatamente em cima do 80% do teste de mínimas. Ele pode completar essa barra vendedora, porque ele está na dívida dela. Então, a gente vai observar esse mesmo movimento na sexta-feira, que ele desce até uma POI e vira a mão para compra, criando amplitude compradora. Então, o operacional dólar vai ser sempre o mesmo pelas amplitudes, tá? Bom, aqui, então, agora vamos colocar os pontos, né, de liquidez. Aqui ele pegou, aqui ele pegou. E primeira vez que eu vejo isso. Aqui, ele pegou todos os pontos de liquidez do dia dentro da própria acumulação, ou seja, o mercado estava sedento por liquidez. Ele criava os pontos de liquidez e ele imediatamente já buscava esses pontos. Não ficou liquidez visível, tá? Para mim, não. O mercado desse topo só, né? Só desse topo ficou liquidez, tá? Aqui, por aqui. Quem comprou atrasado. Só nesse momento, tá? O resto todo se foi. Porque quando ele desce lá, para essa mínima, ele pega essa região toda de liquidez. E a regra do caixote, para quem não conhece, é essa aqui, ó. Você observa que o movimento preço faz uma máxima mínima, mas está ali dentro dessa. Aí começa a desenhar um caixotezinho. Então, você cria esse caixote, você já bota uma linha central. Ok, uma linha central.
essa linha central, ela vai te dar, normalmente, a posição que o mercado vai estourar. Então, tu divide em quadrante superior, quadrante inferior do teu caixote, e observa, o preço começa a andar só na parte de cima por mais tempo, gerando um vácuo aqui embaixo. Aqui é ponto de estouro, tá? Então, quem não entrou aqui no fundo, entra aqui, ó. Sobe. Aqui também, ele criou um quadrante maior, ó. Mesma coisa, a gente cria uma linha central nesse aqui, e observa que ele vem, fica brigando bastante aqui embaixo. Aqui ele cria outro apoio, ó. Essa apoio que ele criou nessa região, ó, faz um W, testa e estopa, né? Aqui ele criou uma apoio, quem venceu foi o vendedor, mesmo criando estrutura compradora. Então, esse vácuo que ele cria, tá? Aqui não dá pra ver bem por causa do ajuste, mas ele tem vácuo em cima, preço. Aqui tem a linha, ó. Preço andando na linha, preço andando mais a parte inferior, ó. Busca, não ganha ajuste, volta pro inferior, testa de novo, na linha novamente, aí ele vem, tá? Ou seja, entre a indecisão e a maior parte dos corpos dos candles estão na parte inferior, mesmo ele brigando, ele tá mostrando para nós, a gente sabe que ele tá na amplitude vendedora, mas ele tá querendo mostrar para nós que ele está neutro, né? Manipulação total, né, gente? Manipulação total, tá? Então tem esse alvo aqui para baixo, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Temos essa pequena dívida. Eu quero aproximar ela do preço. E aqui esse teste de mínimos, tá? Bom, teste de mínimo, ele romper nos 80, porque ele pode abrir em gap, né? Se ele romper, ele vai buscar esse momento aqui, e aí podendo ir a 100% do dia, né? Que é, claro, 100% acaba sendo essa região aqui, porque ele não perdeu esses fundos, né, do POI. Então aqui ele já tá no 80. Se ele passar, ele vai a 100. Eles podem criar amplitude maior para compras. Aí vamos ver a direção do mercado. Os pontos de alvo, gente, se mantiveram iguais, exatamente por causa dele não ter rompido, né? Uma região importante de preço, então ficou em acumulação, em lateralização. Agora, lembrando que ele precisa ganhar ou perder essa região para poder ir nos alvos que ele tem. Estamos no canal macro de baixa. E aí, então, a região... vamos ver para que lado foi a POC. Então, o último ajuste aqui que a gente tem que fazer. Deixa eu só minimizar esses indicadores. O último ajuste que a gente precisa fazer é só um. Que é ver para onde que ficou a POC agora, tá? Volume price, vamos profile. A POC deslocou para cima, gente. Então, a gente pode estar com o mercado mais vendedor até, mesmo. Mas vamos ver o que ele vai fazer, né? Volume price. Tá, deslocou a POC para cima, para próximo ao ajuste. Outro ponto importante é que o ponto de decisão não pode ficar dentro de uma amplitude. Então, a gente tinha esse ponto de decisão aqui, mas a gente desloca ele, tá? Aqui, ó. Se ele for perder o canal, tá? Se ele for perder o canal, tem que ganhar essa região aqui.
Aí deixa o ponto de decisão abaixo de uma pó, até um pouco mais distante, tá bom? Bom, acho que era isso. Essa liquidez que tinha, ele pegou aqui. Quando ele desceu, ele pegou todas essas de baixo, né? E o tempo todo o mercado mostrando que não tinha, manipulando, né? Porque uma das regras também lateralização é, ele primeiro tem que fazer romper o caixote para virar a mão, né? Ele não rompe, né? Rompe embaixo, mostrando, agora eu vou comprar. Mas quem trabalha em amplitude tá vendo que tá numa amplitude vendedora, né? Não vai cair na manipulação dos caras. Bom, então tá, era isso a nossa análise do dólar, com os estudos, né, que vocês estão acompanhando. Vamos manter os alvos, tá? Os alvos ainda seguem, ó, teste topo de canal para compras. É o rompimento do fundo, né? Tem alvo vendedor fora do canal, então se ele fizer teste mínimo e romper, ele pode buscar isso aqui. Aí depois ele vai testar o próprio canal, né? Rompimento, ponto de rompimento. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Outro ponto importante, só para finalizar, que já tá bem longuinho, né? Que a gente pode até olhar no índice isso. Mas uma das coisas importantes que a gente sempre fala é a média de pullback. Claro, hoje não teve movimento de pullback porque está em acumulação. Mas quando tem movimentos de pullback, a gente sempre tem que olhar onde ocorreu o rompimento do primeiro pivô do dia, né? Então aqui ocorreu o rompimento. Então o mercado ele vem, ele cria um pivô em V e rompe, né? Esse movimento. Essa região aqui, ó, do rompimento, que ocorreu ali 9,28 por aí, mostra para nós que possivelmente a média de 30 minutos é a média de operação. Então a gente pode fazer isso, botar no gráfico de 30 e analisar o que o mercado fez. Por que o Profit desconfigura tanto, será? Vamos lá. Ó, então nos 30 minutos faz um pivô, mas ele tá dentro do preço, ó, preço dentro do preço. De 17 e de hoje. Na lateral, bem região de lateralização. Ele precisa romper toda essa região aqui para a gente ter acesso a amplitudes maiores. Mantendo os alvos aqui embaixo, lá em cima. Esses alvos aqui a gente pode jogar eles para o lado, porque eles são alvos importantes, né? E aqui também, vou puxar para cá. Se o mercado quiser ir nesses alvos, sexta-feira, vão estar por aqui. A mensal tá aqui. Agora a gente passa para o gráfico de 1 minuto. E aí, como a gente descobriu que é nos 30, a gente pode inserir uma média e observar ela.
Ó, como é que a gente faz? Indicador, inserir indicador, pega a média móvel, pega a média de 30, e observa. Se ela fez o papel dela. Quando o preço perde ela, ó. Quando o preço ganha ela, trabalha em cima dela e ganha, ó. Pullback na média, ó, a média de 30 minutos, tá vendo? Bem certinho o pullback de média. Tá respeitando ela. Pullback de novo. Tá aqui o preço desce. Pullback na média. Viram? Então, essa é a regra dos 30 minutos. Dos 30 minutos, não. Do minuto que tu descobre qual é a média que o mercado tá fazendo o seu jogo, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe que é a de 30. Então, a gente vai também usando ela como reforço dos indicadores e das barras para o operacional, tá? Então, só mais uma dica aí técnica para vocês. Certinho, então, como a POC deslocou para cima, o mercado reforça essa descida, né, do preço para baixo, trabalhando abaixo dela. Bom, aqui na abertura a gente tem a VWAP como alvo potencial. Então, VWAP e ajuste são pontos de interesse da abertura do preço. E essa dívida aqui embaixo. Por isso que eu digo que ele pode fazer aquele movimento. Desce, bate, termina de liquidar a dívida, cria amplitude compradora, buscando a VWAP e o ajuste, e vira a mão, né? Próxima região de POC, ou pega essa liquidez de topo, entendeu? Então, ele tem pontos de alvo de baixo, alvo de cima, né? E aí, vamos torcer para sair desse caixote, né? Esse momento de lateralização. Dólar era isso, pessoal. Estudo com análise do que foi o nosso dia, como operar amplitudes, bem como ensino a mentoria, a técnica de leitura dos indicadores que acompanha a nossa tela, né? E os próximos alvos aí, se ele sair do caixote. Mas eu acredito que ele vai sair. Sexta-feira de manhã é um bom dia de operar, à tarde não muito, tá? Então vamos observar como é que vai estar o mercado também nesses dias. Sucesso a todos, até mais.